Eu queria repetir contigo a história do Alan dos Santos também, que é um articulador da extrema-direita, que está nos Estados Unidos, né? É um foragido da justiça brasileira. Inclusive, o Alexandre de Moraes, aqui explicando essa história que envolve o Alan dos Santos, né? Mas o Alexandre de Moraes, ele mais uma vez, né, ele mandou a Meta e o X colaborarem, né, ele cobrou dados, o Alexandre de Moraes, do Alan dos Santos, porque ele tem contas nessas redes sociais. Então, o Moraes, ele deu 10 dias para essas empresas passarem para a Polícia Federal todas essas informações dessas contas que estão sendo usadas pelo blogueiro ali da extrema-direita, bolsonarista, e tem uma multa também que pode ser aplicada, que é de R$100 mil por dia, se não for cumprido essa medida, né? Se não for cumprida essa medida determinada pelo Alexandre de Moraes. E aí o ministro ele atende nesse caso, vamos dizer assim, a um pedido da Polícia Federal em investigações sobre fake news contra a jornalista Juliana Dalpiva, né? Que é aqui do ICL Notícias. E é interessante essa história também, porque o Alan dos Santos, ele já continua criando novas contas nas redes sociais há muito tempo. Continua também com o blog dele, enfim, articulando, e ele vai criando, mesmo depois, né, do bloqueio, da determinação do bloqueio pelo Supremo Tribunal Federal, ele continua criando novas contas e, enfim, né, tem aquele site dele que ele continua publicando. A extrema-direita, mesmo assim, não é o único, até já aconteceu no passado de várias contas ter uma determinação do Supremo de serem bloqueadas, e ainda assim eles continuam dando um jeito de burlar, vamos dizer assim, a lei, né? Ele está postando hoje, eu estava olhando aqui, justamente que eu estava aqui olhando para baixo, era isso. Porque outro dia um colega jornalista me mandou, ele falou, você viu que o Alan dos Santos continua postando? No Brasil, né? E, não é com VPN, porque VPN é aquela forma de burlar. Qualquer um, eu não tenho VPN, então eu estou vendo o Alan dos Santos aqui no X, no Brasil. Então, o X está simplesmente desconhecendo a determinação do Alexandre de Moraes, né, Demori? Exato, acho que foi em dezembro, novembro ou dezembro, ele respondeu um tweet meu, onde eu obviamente não o citei, né, o assunto nem era com ele, era uma outra coisa, e fazia muitos anos que esse cidadão não aparecia na minha rede social, né, e de repente eu fui olhar lá, o cara estava lá respondendo, né, respondeu um tweet lá, e eu também não estava usando VPN na época, essas contas aparentemente foram liberadas, depois aparentemente foram bloqueadas, mas é que você não sabe exatamente o que está acontecendo. A grande questão também é que aparentemente essas pessoas estão monetizando conteúdo nas redes sociais. Então veja, o cara vai lá, ele cria uma mentira, nesse caso sobre a nossa colega Juliana, posta essa mentira, espalha isso, piora a vida da pessoa, obviamente, né? E ainda ganha dinheiro com isso. O Elon Musk também ganha dinheiro com isso, porque essas redes sociais monetizadas, elas vendem publicidade. As marcas que colocam dinheiro nessas redes sociais também ganham dinheiro com isso. E tudo isso é a grande roda da desregulação das redes. A gente cansa de bater nessa história. Nós estamos lidando com as maiores empresas da história do capitalismo. Empresas que, se somados os seus valores de mercado atualmente, na foto daqueles que estavam com o Trump na sua posse, o seu valor de mercado só não supera o PIB da China e dos Estados Unidos. É disso que a gente está falando. A gente não está lidando com a mercearia da esquina. A gente não está lidando com as antigas montadoras ou petroleiras, como bem falou o Rodrigo ontem, que já eram super poderosas. A gente está lidando com uns colossos do capitalismo. Essa gente tem muito dinheiro, muito poder e muita capilaridade. E aí, claro, né, Rodrigo, quando o Elon Musk coloca um cara como o Alan dos Santos debaixo da asa, não porque gosta do Alan dos Santos, deve achar até que o cara é um baita de um otário, porque de fato ele é, né? Agora precisa dele, é um cara interessante para desestabilizar a democracia brasileira, precisa desestabilizar a democracia brasileira. O Elon Musk tem vários interesses aqui. O Elon Musk, aliás, tem uma área de terra que ele comprou no Vale do Jequitinhonha para minerar lítio, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? O Elon Musk está numa grande briga com os chineses ali da BYD, onde há jazidas de lítio. Comprou uma área de terra já no ano passado, e o seu interesse, para além da desregulação das redes, é a questão dos satélites, que a gente já mostrou aqui, né? O próprio Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica usando satélites do Elon Musk, passando as comunicações estratégicas de defesa do Brasil pela rede do Elon Musk. E para além disso, é claro, o Elon Musk, quanto mais satélites ele bota, o próprio Alexandre de Moraes já falou sobre isso, né? Quanto mais satélites ele coloca para voar
no Brasil, mais ele consegue monitorar o Brasil. A gente é uma caixa preta, a gente não sabe como funciona a Starlink, a gente não sabe que tipo de dados ela coleta, a gente não sabe o nível de informação que ela consegue coletar do solo. Então, possivelmente, esse cara está monitorando todo o território brasileiro para tentar entender onde tem os minerais que ele precisa minerar. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de soberania nacional, que vai muito além de uma redezinha de rede social que tem um passarinho desenhado na tela de um celular, né, gente? E os patriotas, o quê? Querendo entregar tudo. continência, praticamente, para Elon Musk. Entregar tudo. Isso. O homem mais rico do mundo.